Kamen Rider Black, a série que marcou muito tiozão na década de 80, muito por causa da Rede Manchete com seus tokusatsus. E Kamen Rider Black marcou muito por causa do seu visual icônico, que era muito diferente dos outros heróis, a atmosfera densa, a falta de colorido, o peso dos vilões, a dor dos heróis, enfim. E essa obra recebeu uma espécie de série reboot, chamada de Kamen Rider Black Sun, que é uma série de 10 episódios feita como homenagem ao mestre Shotaro Ishinomori. E nesse vídeo eu vou analisar essa série, mas eu vou analisar do jeito correto, porque antes de fazer esse vídeo, eu dei uma pesquisada em outros canais de Tokusatsu que falavam sobre essa série. E todo mundo, quando ia falar, ou falava coisas como amiga, essa série do Black Sun fala sobre vários temas políticos e toca em várias camadas da história do Japão. Lacrou! Quando não, falam coisas como Aí ó, essa série do Black Sun é mó pesada. Tem sangue. É mó pesadão. Tem tripa de fora. Tem rola de fora. Então nesse vídeo eu vou me ocupar em responder a pergunta que todo mundo queria saber a resposta. Essa série presta? Antes disso já vou pedir para você se inscrever no canal, o gostinha e o sininho. Senão vou lhe dar um Rider Kick. Tá pensando que é menino? Tô falando sério. Se inscreve aí. É melhor avisar com antecedência que essa review vai ter bastante spoiler. No mundo de Kamen Rider Black Sun, os seres humanos dividem seu espaço com os Kaijins, que são basicamente monstros. Ninguém sabe a origem deles, ninguém sabe de onde eles vieram. Até esse ponto, o que a série nos apresenta é que eles sofrem muito preconceito. Inclusive tem várias cenas tristes em que eles sofrem muito. Tem até morte no meio disso. E no meio disso tudo, nos é apresentado Kotaro Minami, que para surpresa de 0 pessoas, é o Kamen Rider Black. Só um aviso para os velhotes mancheteiros. O nome dele mesmo é Kotaro Minami, e Samu Minami foi a adaptação que veio para cá. E para vocês não ficarem chorando tanto, a legenda colocou Isamu ao invés de Kotaro. Mas se você prestar atenção, eles falam Kotaro. E pessoal, por incrível que pareça, os problemas já começam daqui. Porque assim, pessoal, o nome da série é Kamen Rider Black Sun. Então você espera ver o Kamen Rider. E o Kamen Rider é o Kotaro Minami. Então você espera que o protagonista da série seja o Kotaro Minami. Mas não, eles criaram uma menina para a série chamada Aoi, que é uma menina que discursa na ONU sobre os direitos dos Kaijins viverem em sociedade. Pessoal, assim, ela não é uma personagem ruim, muito pelo contrário, ela é uma personagem legal e que tem uma construção muito boa. Tem até um momentinho em que um amigo dela entra em um restaurante, só que ela não sabia que esse restaurante não aceitava Kaijins, e ele era um Kaijin. Então a mulher trata ele com muito desprezo, só que quando a Aoi entra, ela trata ele direitinho, então ela chama o amigo dela para sair. E na saída, a dona do restaurante faz uma despedida bem carinhosa para ela. Então a Aoi olha no fundo dos olhos dela e fala: "Eu nunca mais venho aqui e espero que você morra." Caralho, o maluco é brabo. Porra! O problema é porque ela consegue ter mais tempo de tela do que quem é a propaganda da série, que é o Kamen Rider Black. Poderiam muito bem ter escolhido para trabalhar ela, mas como uma personagem secundária que tá sempre do lado do Kotaro, ajudando ele, mostrando a ele que ainda tem esperança, enfim, mas não, ela pega muito mais tempo de tela do que ele. Quebra um pouco da expectativa de quem tava esperando assistir o Black Sun em ação. Uma coisa muito chamativa em Kamen Rider Black Sun é a história, porque além de ter um ritmo lento, é extremamente confusa. E aqui, pessoal, a gente chega num ponto que me incomoda muito em Black Sun, porque assim, existem 2 tipos de séries. Aquelas que são realmente diferentes e aquelas que se enganam pensando que são diferentes. E Black Sun é o segundo caso, porque assim, parece que a todo momento Black Sun tenta esconder que é uma série de tokusatsu. Pessoal, a gente tá falando de um gênero que foi feito pra televisão e que se sustenta vendendo brinquedo. Não tinha necessidade de fazer uma história mega confusa
confusa. Não custava nada eles fazerem uma linha cronológica que vai do passado pro presente. E aqui eu volto na Aoi de novo. Eu estou vendo machista. Porque como ela não é focada na ação, mas sim na construção da história e na apresentação das conspirações dentro da série, o ritmo começa a ficar lento desde o começo. Mas para não ser injusto, o problema não é só ela. É a série como um todo, porque até mesmo nos momentos com outros personagens que deveriam ter mais momentos de ação, como o Kotaro ou Nobuhiko, que é o Shadow Moon, o andamento ainda é muito devagar até chegar em uma cena de ação. É tanto que a série tem 10 episódios. Cada um desses episódios tem quase 1 hora. E durante todo esse período nós temos pouquíssimas lutas. Lembra quando eu disse que ele finge não ser uma série de tokusatsu? Primeiro, em nenhum momento da série, Black Sun é chamado de Kamen Rider. Somente Black Sun. Segundo, eles trocam as cenas de ação clássica do tokusatsu com aquela coreografia exagerada, explosões práticas e etc. por um gore muito exagerado. Pessoal, e assim, pra mim esse gore tem hora que não funciona. Porque, por exemplo, a primeira cena de gore é quando o Black Sun, na forma sem ser o Kamen Rider, na forma Kaijin, vai enfrentar um monstro-aranha que estava atrás da Aoi. Aí nisso ele enfia a mão no bucho do monstro-aranha e arranca a tripa. E quando você olha, você percebe que aquilo não parece tripa, parece aquela salsichona que você compra no supermercado. Pelo menos pra mim não me convenceu. E terceiro, e esse aqui é o que eu acho mais engraçado, porque assim, todo mundo fala que o visual dessa série ficou muito mais grotesco. E eu devo admitir que sim. Mas o erro que o pessoal comete é incluir o Nobuhiko e o Kotaro nessa lista de visual grotesco. Pessoal, vamos ser sinceros aqui, vamos analisar. A forma Kaijin deles, até que tudo bem, pode causar um certo desconforto porque a maioria das pessoas não é muito chegada em inseto, mas também não chega aí muito além disso. Mas pessoal, as formas de Black Sun e Shadow Moon não tem como não, velho. É muito bonito. Eu vou ser sincero, eu queria essa roupa do Black Sun pra andar na rua, velho. Parece muito motoqueiro. E o do Shadow Moon tem uma vibe de imperador, de onipotente, ele tem uma cara de mal. Ele tem muito mais cara de mal do que o Black Sun, na minha opinião. Se você quer ver um visual grotesco em Kamen Rider, ou você assiste Shin Kamen Rider, ou você lê os mangás do Shotaro Ishinomori, porque ali sim é grotesco. E o quarto ponto que eu quero trazer aqui é que ele usa toda essa atmosfera pesada, essa violência exagerada e esses visuais para esconder uma coisa que talvez tenha passado despercebido. Vamos lá. Quem só assistiu o Black da Manchete deve ter ficado confuso quando eu falei que eles têm forma Kaijin e a forma de Black Sun e de Shadow Moon. Mas para ser bem direto, eles são Kaijins também. Eles têm a forma Kaijin, porém através do Henshin eles conseguem se transformar em Black Sun e Shadow Moon. Agora você sabe me dizer por que colocaram isso? Vamos lá. Nós temos Kotaro Minami, a forma Kaijin do Kotaro Minami e a forma Black Sun 3. Aí a gente também tem Nobuhiko 1, a forma Kaijin do Nobuhiko 2 e a forma Shadow Moon 3. Somando tudo, fica quanto? 6. Não entendeu, né? Eles têm essas formas para poder vender mais brinquedo, pessoal. A gente tá falando de uma série que ainda é tokusatsu, por mais que ela tente fingir que não é. Só com os personagens principais, nós temos 6 produtos Kamen Rider. 6! Sem falar nos capacetes deles, os cintos de transformação, enfim, que aí aumenta ainda mais. E é por isso que eu digo que ele tenta não ser, porque ele usa toda essa atmosfera sombria para tentar ser diferentão e tentar disfarçar. E o que acontece é que essa atmosfera sombria demais não funciona em tokusatsu, pessoal. Ele tem que ter o equilíbrio entre a mensagem e a ação, ao mesmo tempo que tem que manter a propaganda. De primeira, quando você assiste, talvez você não perceba, mas agora que eu tô falando e você for assistir de novo, você vai notar. E para quem não assistiu ainda, já vai ficar ligado. E esse contraste fica engraçado, porque é uma coisa séria, mas tem uns brinquedinhos para vender. Pessoal, agora falando sério, eu quero falar um ponto aqui que não é negativo na série nem positivo, é relativo.
Porque assim, a maior parte das críticas dentro de Black Sun funciona melhor dentro do Japão. Eu vou dar um exemplo aqui. No começo, os kaijins são tratados de uma forma racista, só que aos poucos esse racismo começa a se transformar em xenofobia. E xenofobia é um problema grave no Japão, porque, por exemplo, aqui no Brasil entra gato, entra cachorro, entra minotauro e não tem problema nenhum. Lá, você não pode andar em todo canto. Tem estabelecimento que tem um papelzinho no canto dizendo que é proibida a entrada de imigrantes. Então é por isso que eu digo que é relativo, porque talvez nem todo mundo tenha entendido. Eu mesmo tive que dar uma pesquisada para poder entender melhor isso. É claro que eu não vou ficar só atacando a série, ela também tem seu mérito. Por mais que no início do vídeo eu tenha feito hora com os únicos pontos que o pessoal fala, que é sobre a política e polêmica que ele toca, isso também é muito importante, porque isso abre caminho para que outras obras, seja tokusatsu, seja mangá, enfim, possam criticar o sistema de governo regente. Eu acredito que a homenagem ao Shotaro Ishinomori tá justamente nisso, porque logo no primeiro mangá do primeiro Kamen Rider, o Ishinomori já faz uma crítica direta ao governo. Outro ponto muito legal são os personagens. A Aoi, como eu já tinha dito, ela tem uma excelente construção. Ela é uma personagem muito forte dentro da série, emocionalmente. O Kotaro aqui é um personagem muito mais quebrado do que na série original, que quer acabar com esse negócio de xenofobia em cima dos kaijins. Ao mesmo tempo que a forma como ele quer fazer isso é questionável dentro da própria série. E o principal vilão da história é o Nobuhiko. Ele começa como uma espécie de anti-herói, mas depois ele começa a se apresentar como o vilão. Porque assim, enquanto o Kotaro quer acabar com a xenofobia em cima dos kaijins, buscando a origem deles e acabando com a produção de kaijins, o Nobuhiko quer tornar os kaijins superiores aos humanos e governar acima deles, e não em harmonia ou simplesmente acabar com a xenofobia de outra forma, mais amigável. Então isso gera um atrito entre eles dois e faz com que eles tenham um combate. E uma coisa que eu acho que eles acertam muito nessa série é a reimaginação de personagens. Porque além do Nobuhiko e do Kotaro, nós também temos os Gorgon, que aqui é um partido político. Nós temos o Grande Rei, que aqui é uma figura na forma de um gafanhoto velho e que é a principal fonte causadora da existência dos kaijins. Personagens que começam como vilões ou anti-heróis, mas depois se tornam aliados. Considerando tudo que eu falei até agora, Kamen Rider Black Sun comigo tem um 7,5. Ela é boa se você for assistir para tentar entender a crítica. Agora, como uma série de tokusatsu, acredito que ela fale muito. E talvez se você não gostar de tokusatsu, ou você não ter nenhum tipo de contato, talvez passe despercebido. No geral, se for pela crítica, vale muito a pena. E essa foi a minha review sincera falando que o pessoal não fala sobre essa série. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham despertado interesse em assistir. E aqui vai uma dica extra já que você ficou até aqui. Além de se inscrever no canal e ativar o sininho, assiste primeiro a série dos anos 80. Aí depois você assiste essa aqui porque ela, além de ter muita referência, é melhor para você entender a reimaginação de mundo. Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima semana.